Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar agora a nossa parte 2 do tópico instalando e configurando o Windows Server 2012. A gente vai começar falando sobre DHCP, tá? Então, serviço bastante utilizado, né? Eu diria assim, praticamente todas as empresas utilizam isso. É muito difícil que alguma empresa grande, né, não venha a utilizar. Função básica, né, do DHCP, para que ele serve? Ele vai servir para entregar o endereço IP, a máscara de rede e outras configurações para as nossas estações de trabalho. Normalmente para estação, pode ser usado para servidor? Pode, tecnicamente não há nenhuma restrição. Mas o uso comum é que nos servidores a gente coloca o endereço IP digitado, né, o endereço IP estático lá em cada um dos nossos servidores. Mas não há nenhum problema, nenhum impeditivo que a gente utilize DHCP também para entregar informação para os nossos servidores Windows, né? Windows, Linux. O legal do DHCP é que ele é um protocolo padrão, então ele vai funcionar para Windows, para Linux, qualquer coisa, né? O nosso celular, quando a gente está no 3G, a gente está usando 3G, 4G, né? A gente está utilizando um serviço de DHCP, né, da nossa operadora, que não faz a mínima ideia de qual celular a gente vai utilizar. Então, um serviço padronizado funciona muito bem. Obrigado. A gente tem roteadores, né, de wireless que fazem isso, mas o Windows vai ter alguns recursos adicionais que a gente vai conversar a partir de agora. Então, nós temos o mesmo ambiente que a gente utilizou na parte 1, né, na unidade 3. Agora, nesse aqui, a gente fez o que? A gente já configurou, instalou o serviço de DHCP. Então, vocês observarem aqui, ele já está, né, com o serviço de DHCP. E assim como o AD lá, ele diz assim, cara, será que tu não esqueceu nada? Então, se a gente clicar aqui, ele diz, ó, complete a configuração do nosso serviço de DHCP. Tá? Então, não basta adicionar, a gente vai, assim como no AD, a gente vai precisar ajustar algumas configurações. Então, nós temos um assistente, né? Ele está dizendo já que existe um grupo, né, no servidor chamado DHCP Administrators, que vão ter qualquer função, né, vão conseguir executar qualquer ação sobre o serviço de DHCP. E a gente também tem o DHCP Users, que são os usuários. Como assim usuários? Eu preciso botar o cara do grupo para ele conseguir? Não. Isso aqui a gente utiliza em ambientes maiores quando a gente precisa passar informações de DHCP para auditoria, para o pessoal do Helpdesk. Ele tem alguma máquina, ele quer saber qual IP que a máquina pegou hoje, por algum motivo qualquer. Então, o DHCP Users é um grupo que tem permissão de visualizar a base do DHCP. A gente coloca o usuário dentro do grupo e ele instala a ferramenta para ele, né? O RSAT, lá na estação de trabalho, por exemplo, do pessoal do Helpdesk, do pessoal da auditoria, e eles podem visualizar as informações, tá? Não é necessário, mas essas informações ali podem ser utilizadas. Então, quais credenciais eu vou utilizar para autorizar o serviço de DHCP? A gente tem o conceito de autorizar DHCP. Para que serve isso? O serviço de DHCP, como ele não tem autenticação, ou seja, qualquer usuário, qualquer objeto que a gente tiver na nossa rede vai conseguir utilizar ele, ele pode ser um serviço perigoso. Então, se a gente configurar no nosso ambiente um serviço de DHCP de forma equivocada ou por malandragem, a gente pode gerar problemas em todo o nosso ambiente, né? Se eu colocar uma configuração errada aqui, né, eu posso entregar informações erradas, entre aspas, concorrer com o meu DHCP que já existe, entregando informação errada, né, a gente vai ter problemas. E não há como nós definirmos, não só este servidor aqui vai atender, só aquele servidor vai atender. Não, se eu trouxer um equipamento de rede, um access point, colocar na rede, ele vai também, desde que devidamente configurado, ele também vai entregar endereçamento IP, máscara e assim por diante. Então, a estação, no momento que a gente liga, ela não está direcionada a um DHCP. É um protocolo chamado, né, ela vai fazer a solicitação do endereço IP através de broadcast, ou seja, não é uma coisa encaminhada para um determinado servidor. A gente vai ter alguns servidores de DHCP, pode ter mais do que um, sem problema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas todos eles vão receber essa requisição. E aí, quem é que vai atender? O certo ou o errado? Não sei. Por isso que a Microsoft implementou um conceito de autorizar o serviço de DHCP.
Não é a solução mágica para tudo, mas ela vai garantir que qualquer servidor Windows, para aquele servidor Windows que esteja no domínio, para vamos só retomar, né? Qualquer servidor Windows que esteja no domínio, ele precisa ter uma autorização que é configurada dentro do DHCP, dentro do AD. Então essa opçãozinha que a gente vai fazer agora, para dizer assim, cara, realmente, tu tem certeza que tu quer subir um serviço de DHCP? Então, para isso que serve a autorização. Dizendo assim, se a gente não tiver credenciais ou algo do tipo, o que vai acontecer? A gente vai instalar o servidor, vai deixar ele configurado, só que ele não vai iniciar o serviço. É uma garantia que o DHCP Microsoft tem para evitar que pessoas não autorizadas adicionem o serviço de DHCP no nosso ambiente. Então, um cuidado muito grande com o DHCP sempre. Aqui a gente vai utilizar as credenciais de quem realmente já está autorizado para isso, tá? Então, criação dos grupos, ele fez a criação dos grupos e a gente poderia ter utilizado lá. A gente estabeleceu a autorização. Ok, tá? Então agora o serviço de DHCP já é capaz de subir dentro do nosso ambiente. Por quê? Porque eu tinha credenciais para autorizar esse serviço. Vamos abrir a consolezinha DHCP. Para quem já conhece DHCP de outras versões, a gente tem pouquíssimas mudanças, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre elas também. Então aqui está o nosso servidor DHCP, ele vai atender tanto IPv4 quanto IPv6. A gente vai falar sobre esses protocolos, alguns detalhes sobre esses protocolos, né, mais para frente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar o que a gente chama de escopo, que é na verdade o endereço de rede que a gente está utilizando. Aqui no nosso ambiente, nós utilizamos um padrão, né? 192.168.0, né? Uma classe C, para quem não entende, não conhece isso ainda, nenhum problema, a gente vai falar sobre classes e tudo isso mais para frente. Nessa unidade ainda, né? A gente vai ter 8 aulas aí, então lá pela aula, né, na metade do curso mais ou menos, a gente vai falar sobre IPv4, IPv6 e assim por diante. Então, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui? É colocar, né? A gente vai ver as funções assim, relativamente básicas para nós conseguirmos fazer o DHCP funcionar. Então a gente vai criar um novo escopo, tá? Que num ambiente grande, onde existem múltiplas redes, o escopo vai ser uma rede, né? Um intervalo de rede. Numa empresa pequena, vai ser a rede padrão, tá? Então, rede... Isso aqui é uma descrição apenas, 192.168.0, a gente sempre utiliza, né, alguma coisa representativa. Qual o endereço de início e fim? Nós estamos usando uma classe C, tem 254 endereços. Então, o primeiro endereço, 192.168.0.1, está dedicado para esta máquina aqui, portanto, o 1 não pode ser utilizado. 192.168.0. Poderia deixar um intervalo para servidor, um intervalo para impressoras, tudo bem. Aqui, nosso ambiente é bem simples, aí depende de cada situação, né? Ponto 0, ponto 10, tá? Só para definir. Como a gente colocou o 92 aqui, né? Faz todo sentido que a gente tenha uma classe C, 24 bits, né? Isso aqui, se a gente pegar cada um deles é um octeto, né? 8 bits binários, então os 3 vezes 8 vai dar 24 esse cara aqui, ou seja, a máscara de rede 255.255.255.0. Está configurado o nosso escopo, ou seja, a entrega de endereçamento IP vai ocorrer na ordem numérica de 2 até 10, e a máscara de rede vai ser entregue com classe C. Bom, isso é o mínimo de configurações necessárias. Eu sempre digo, o DHCP entrega IP e máscara. O resto é opcional. Tá? Preciso definir um intervalo. Eu tenho lá o endereço 8 no meio desse intervalo que eu não posso distribuir. Tudo bem, cadastra ele aqui. Às vezes a gente tem uma impressora, algum componente que a gente não consegue mudar o endereçamento dele ou não quer mudar. Então a gente configura um intervalo de exclusão. Legal? Quanto tempo a gente vai alugar o endereço, né? Por padrão aqui são 8 dias, né? Deixa eu só tirar aqui, são 8 dias. Então, cada máquina que recebe o endereço, ela fica 8 dias com esse endereço, tá? Esse é o tempo padrão, né? Eu sempre digo,
se a gente não tem uma definição muito clara do porquê mudar isso, vai no Next. A configuração padrão, ela é avaliada pela Microsoft e é uma tendência de ser a melhor configuração. Exceções existem, óbvio, mas normalmente Next vai bem. Next aqui. Quer configurar outras coisas? Sim, a gente vai fazer aqui o básico, tá? 192.168.254, né? O gateway, né? O default gateway da nossa rede. Não é necessário no meu ambiente, porque a gente só tem 3 servidores aqui, então não precisa disso, mas é uma das coisas que no ambiente de rede a gente sempre vai estar utilizando, né? Numa empresa. Depois ele traz as configurações de DNS, então qual o sufixo que eu vou encaminhar para a estação de trabalho. Isso aqui é uma configuração que é importante, né, para que a máquina saiba, né, principalmente uma estação de trabalho que não faça parte do domínio, né, em qual zona de DNS ela vai fazer a resolução de nomes. Também falaremos sobre DNS, cara, mega complicado. Quem é o servidor de DNS? Ele já conseguiu identificar que este servidor onde eu estou configurando HCP é um servidor de DNS. Então, o servidor de DNS é o 01 e a zona onde a gente vai fazer as consultas é o mesmo que a gente vinha trabalhando, Corp Alpha com BR. Legal? Servidor DNS, normalmente a gente, né, num ambiente grande, a gente vai ter pelo menos dois, né, servidores de DNS. Depois disso, Wings, eu diria assim, hoje é raro a gente encontrar empresas que ainda utilizam Wings, mas foi um serviço que se utilizou muito na época do NT4, era a solução de resolução de nomes para NT4. Hoje em dia, eu diria que é raro. As empresas, às vezes, por legado, né, por um medo de mexer, ainda podem utilizar, mas ambientes novos não há absolutamente nenhuma necessidade de utilizar isso aqui. Next. Quer ativar já o escopo? Sim, beleza, vamos ativar. Está tudo pronto, tudo devidamente configurado. Olha que lindo, o nosso escopo 92168.0, né, a nossa rede, né, aqui a descrição que a gente colocou. O pool de endereços vai de 2 até 10. Algum endereço já entregue? Não, né? O lease foi já algum endereço entregue? Não, eu posso definir uma reserva aqui, uma estação. Precisa receber sempre o endereço 5. Beleza, a gente pode criar uma reserva para ele aqui. E o Scope Options são as opções que a gente configurou, tá? Observe um 254, que é um pouquinho diferente. Esse cara vai ter que chegar lá do nosso lado. Então, minimizamos ali e vamos para um servidor, tá? É servidor, mas ele pode ser, já deixei previamente configurado, não testei ainda, né? Mas vai dar tudo certinho. Então aqui a gente tinha um servidor, que era a nossa réplica do AD, ele estava com IP fixo, já deixei na telinha para não perder tempo, obtém e obtém. Ok. E ok. Ele automaticamente, né? Então ele está, assim que der o ok aqui, ele está tentando comunicar agora com o servidor da HCP. Se tudo correr bem, a gente vai receber a configuração lá do nosso servidor de DHCP. E aí a gente visualiza a informação usando ipconfig, né? Ainda está pensativo, né? 169.254 é um endereço que identifica que não houve um servidor da HCP que respondesse, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho, né? A telinha aqui ainda não desapareceu. Então ele está conectando com o servidor de DHCP para verificar se o endereço está disponível ou não. Tá? 192.168.0.2, o gateway 254, beleza, tá? Aquele 169.254 é um endereço, é um protocolo, na verdade, chamado APIPA, que gera um endereço IP para que a gente não fique sem IP na nossa placa de rede. Só que aquilo não serve para nada, né, entre aspas, né? Porque ele é só um endereço IP que não tem gateway, então a gente não consegue utilizar a máquina com o endereçamento 169.254. Tá? Foi o tempo de a gente conseguir comunicar com o DHCP. Então pegamos o IP2, beleza? Era isso que estava previsto. O gateway aqui. E a gente pode visualizar com /all, né? ipconfig /all, demais
configurações. E aqui tem uma configuração importante, tá? Que a gente tem que sempre prestar atenção. Ó, tá aqui o servidor, né? 192.168.0.1, o servidor que entregou a configuração. Então a gente tem que, né, pensando que a gente é da área de suporte, a gente tem que saber o endereço IP dos nossos servidores de DHCP, saber o IP deles. Por quê? Se a gente desconfiar de alguma coisa, primeira coisa tem que olhar, eu estou pegando o IP do servidor certo, daqui a pouco alguém botou um outro dispositivo na rede que está entregando IP. Então, muito cuidado com isso, informação importante está lá disponível. Tá? Então, DHCP Enable, ó, tá aqui. Então, eu estou recebendo através do DHCP e o endereço IP de quem me enviou a informação é esse cara aqui. Entre aspas, né? Coincidentemente, ele é o meu servidor de DNS também, tá? Eu tenho essa opção aqui marcada no servidor, mas recebemos então a configuração do DHCP. Pessoal, fizemos o serviço de DHCP funcionar e agora a gente vai ver se ele registrou essa informação, tá? Lisa, tá? Então a gente vai dar um F5 aqui e identificou o IP 2, foi entregue para a máquina Alpha 02, né, data e hora. Aqui tem um Unique ID, que leia-se MAC address, ou seja, o endereço da interface de rede. Tá? Esse aqui é o MAC da placa de rede, sempre único, né? Por isso que se chama o Unique ID. Mas claro, poderia estar escrito aqui MAC, né? Às vezes as pessoas não percebem isso, mas esse aqui é o MAC da placa de rede que a gente utilizou lá no outro servidor. Tá? Então, uma visão simples, né? Um conceito e uma visão de funcionalidade do serviço de DHCP. Agora a gente vai conversar, né? Na próxima aula a gente vai conversar sobre algumas outras possibilidades em cima ainda do serviço de DHCP. Obrigado e fique com a gente.